Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos ler o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. A conversão de Saulo. Saulo, entretanto, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse, adeptos do caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Ainda caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então tomaram-no pela mão e o fizeram entrar em Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo de nome Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, ele respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de na casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está em oração e acaba de ver em visão alguém que se chama Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recupere a visão. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitas falarem desse homem e do mal que fez aos teus santos que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem plenos poderes da parte dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai porque este homem é um instrumento que escolhi para levar o meu nome e às nações pagãs, e aos reis, e também aos israelitas, pois eu vou lhe mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs-lhe as mãos, dizendo: Saul, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinhas pela estrada, mandou-me aqui para que tu recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recobrou a vista. Em seguida, levantou-se e foi batizado. Depois alimentou-se e recuperou as forças. Saulo passou alguns dias com os discípulos que havia em Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Os ouvintes ficavam perplexos e comentavam: Não é este o homem que, em Jerusalém,
perseguia com violência os que invocavam esse nome? E não veio aqui exatamente para prendê-los e levá-los aos sumos sacerdotes? Mas Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava confusos os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é Cristo. É o Cristo. Fuga de Damasco e passagem por Jerusalém. Passado um bom tempo, os judeus confabularam para matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo de suas tramas. Eles, porém, controlavam dia e noite as portas da cidade para matá-lo. Os discípulos, entretanto, de noite o levaram e, num cesto, o fizeram descer pela muralha. Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar seus discípulos. Mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então Barnabé o tomou consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto no caminho o Senhor que falara com ele e como na cidade de Damasco ele havia pregado corajosamente no nome de Jesus. Daí em diante, Saulo permanecia com eles em Jerusalém e pregava corajosamente no nome do Senhor. Também falava e discutia com os judeus de língua grega, mas estes procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia e dali o mandaram para Tarso. A igreja, entretanto, vivia em paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se consolidava e andava no temor do Senhor, e com a ajuda do Espírito Santo crescia em número. Curas de Pedro em Lida e Jope. Enéas, Tabita. Enquanto Pedro percorria todos os lugares, visitou também os santos que residiam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que havia 8 anos estava deitado numa maca, paralisado. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te, arruma tu mesmo tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia um discípulo chamado Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então levaram seu corpo e o velavam no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos ouviram dizer que Pedro estava aí e mandaram 2 homens com um recado: Vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no à sala de cima, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando elas, mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Gazela havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou todo mundo sair. Em seguida, pôs-se de joelhos a orar. Depois voltou-se para a morta
e disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-o a levantar-se. Depois chamou os santos e viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos passaram a crer no Senhor. Nessa ocasião, Pedro ficou muitos dias em Jope, na casa de um certo Simão, curtidor de peles. Tá bom. Então, para contemplar essas escrituras do capítulo 9, devemos ousar sermos verdadeiros diante daquilo que se contempla, né? Daquilo que se lê, né? E aqui a gente percebe um anúncio de um conhecimento sobre a percepção da realidade. Então vamos dizer assim que a realidade ela é passada sobre os templos humanos que somos nós. Aqueles que contemplam percebem variáveis diferentes da natureza. Então, a minha contemplação da realidade é diferente da sua com o passar do tempo, porque eu assumo contemplação diferencial da sua, por mais que a gente seja semelhante. Ao assumir essa contemplação, a gente vai reconhecendo os caminhos possíveis para as construções, né? Os caminhos possíveis para a formação, para entendimento daquilo que se forma em nós ao contemplarmos, dentro das sensibilidades que a gente porta e conseguem ler todo o universo da natureza física. Né? Então, tudo isso que é físico pode ser contemplado. Na verdade, essa é uma das maiores graças da vida. Não só graça no sentido de que somos vivos e temos esse potencial, mas graças no sentido de entregar uns aos outros, fortalecer-nos, pois a gente consegue trocar percepções. Cristo nos ensina a trocar percepções quando a gente consegue armazená-las em escrituras, costuras da natureza em lógica. De alguma forma, isso representa sacrifício, gratidão, amor e religião. Só que isso é uma associação de percepções para conhecer a melhor resolução de ser e estar no comprimento da busca perceptiva. Porque quando alguém nos ajuda, a gente passa a perceber diferente. Só que, pensa bem comigo, nós não devemos quando nos prepararmos para perceber, para contemplar, nós não devemos nos preparar para perceber e contemplar de forma destrutiva a nós mesmos.
né? O que eu quero dizer? Que a contemplação e a percepção são aliadas estruturalmente para o benefício do organismo que sobrevive. Então, quando você escuta sons, riscos e tudo, você se informa disso, né? Você cria condicionamento para isso. Então você administra toda a possibilidade para aquilo que prevém ser contemplado por você, né? Prevém ser admitido por você, no sentido de se segurar a esse tempo, a essa realidade, a essa física. Então, quando nos ensinam, fazem isso, fazem aquilo, existe toda essa necessitação entre nós, né? E esse conjugado, né, de pré-preparos, pré-condicionais, são para garantir a maior troca de riquezas contempláveis. Quando eu oro por vocês, quando eu oro no sentido de produzo informações, acesso às informações a partir das minhas percepções, e a gente faz uma troca de menções. Dimensões, quando a gente se põe a perceber, a gente se torna um servo do impossível, que se fez possível graças a Cristo, que decidiu viver em busca do Pai, mas não do Pai biológico propriamente dito, do Pai universal, daquele Pai para tudo isso, aquele paraíso, o Pai para tudo isso, aquele que informa, aquele que gera tudo isso. Pois existe um ser que descende disso tudo. E como saber, como conhecer, como estar nesse ser? O seguindo, o contemplando. Mas para ser certificado de que o contemplas, você discute sobre ele, a respeito dele. Você conteste no sentido, não é contestado, é contestar no sentido de perguntar ao próximo, né? Fazer uma coletiva sobre aquilo que a sua percepção produz da realidade. Então, isso é conversão dos temperos do sol. Então, quando o sol se divide entre nós, existem múltiplas percepções, mas qual percepção é a que a gente tem como objetificação? É aquela que se abre para nós. Sol, sol, sal, céu, sil, sol, solo. Né? Então, o sol que a luz, né, adquire em nossa visão nos faz ver objetificando o bem da contemplação, e até mesmo cada um de nós pode ter um bem contemplado. E a gente pode trocar esse bem para que todos tenham mais bens. Então, o que significa dividir? Quer dizer que se você tem um bem contemplado e eu tenho um bem contemplado, se eu trocar com você no sentido, se eu te passar o meu bem, você me passar o seu bem, nós teremos dois bens, nós aproveitaremos em dobro,
nós teremos conhecimento em dobro, no sentido do bem. Só que há bens que não são beneficiáveis para todos. E aí isso deve ser dialogado, deve ser comunicado, não só consigo mesmo, mas para a vida, pois essa informação é aquilo que é mais valioso entre nós, que é melhor do que qualquer coisa para aguardar a vida, no sentido da continuidade. Então não adianta você ter um teto se você não sabe estar sobre esse teto. Não adianta você ter comida se você não sabe utilizá-la para o bem, para contemplar-se. Porque senão a comida vai te matar. Senão o teto, ele vai te esmagar. Ele vai te corroer. Ele vai fazer você se adoecer. Ele vai criar em você monstros edificados pela potência de um ambiente fechado condicionar o ser para a irrealidade de ser fechado como um ambiente com teto. Você não tem que se contentar com teto. Você não tem que se contentar. Porque a vida, a gente nasce e vive para contemplar essa variabilidade de percepções que nos faz perseguidores do bem. Então Jesus Cristo vira e fala: vamos perseguir o bem, porque eu quero que todos persigam o bem, porque eu quero trocar o meu bem que eu persigo com você, que eu persigo, que é Deus, com vocês, para nós termos um Deus muito maior. Eu quero que vocês gritem comigo, falem comigo na forma da contemplação do bem. Eu quero as suas vozes de bem. Eu quero vocês de bem para mim ter o bem em abundância. E eu quero viver para isso, para ter o bem em abundância. Aí você vai conversar com a pessoa e a pessoa fala de mal para você. Aí você vai olhar para a pessoa quer roubar você num sentido espiritual. Ela quer instalar em você uma criança. Mas uma criança descontrolada. E muitas dessas pessoas se dizem cristãs. Mas esse Deus do cristianismo é um falso Deus. Por mais que tenhamos na Bíblia e nos seres funções humanas que ajudam-nos a buscar o verdadeiro Deus. Como no vídeo anterior eu falei, o falso Deus é uma ajuda. Jerusalém, além de tentar se conter por gerar esse além, porque acredita-se que Deus é esse além daquele Deus que a gente
aguarda no sentido sensorial, definindo essa variável para buscar comunicar sobre esse sentimento além, sobre essa metafísica, sobre essa percepção filosófica da realidade, né? Onde a gente consegue ter manuseio sobre ela em Cristo, na escritura, no gráfico, na grafia, nos riscos, nos contornos, nas cognições, no paralelismo, né? na consideração da ambição de condenar uma imagem para com a outra, né? Esse está para esse. Onde a matemática consegue dobrar e ajudar na imagem, na imagética, né? Na estilística. Esse estado do ser de perceber e gostar disso, né? Então, é oculto, né? É um segredo, mas eu vejo. Eu tenho esse potencial, eu tenho essa capacidade. Só que as pessoas vão revisitando elas, vão fazendo assim, ó. E aí, quando elas querem vender isso, elas... abre a porta, né? Então são assim, as pessoas são assim. E elas são assim por essa contemplação erradicada, né? No sentido da busca imediata e objetiva por dinheiro. Porque considera-se que o dinheiro vai levá-las para o bem. Só existe bem na posse de dinheiro. Quem tem dinheiro, o bem vem até ele. Considera-se. E esse mundo usa muito essa metáfora de poder financeiro, né? Poder, dinheiro sobre as pessoas. Porque com o dinheiro, com a finança, pode-se comprar os melhores atores e as melhores atrizes para o espetáculo das vontades de conquistar. Por exemplo, pagam para uma pessoa dar nota para outras pessoas. Por quê? Porque essas pessoas, elas acreditam ter escalado as notas possíveis de serem dadas. Você acredita nisso? Então o problema é seu. Então você vai junto ao seu grupo e acredita na nota. O problema é seu. Você escolheu acreditar no escalador de notas. E ele acreditou contemplar você no sentido da ambição financeira que ele tem de recebê-lo. E aí você sai carregando a nota que o escalador de notas te deu. O problema é seu. Você escolheu. Mas não quer dizer que isso é uma realidade, isso é verdade. E aí você pega os personagens da Bíblia e as suas doenças, onde eles acreditavam estarem doentes. E Paulo foi lá e falou: você não está doente. E a voz de Paulo
soou e descarregou o crédito e ajudou a pessoa a acreditar que realmente ela não estava doente. Aquela voz de Paulo funcionou porque era uma voz que tinha um poder. O poder de contemplar. O poder de não ser preso pelas necessidades que os outros podem de dar, que dependem dos outros. Por exemplo, que dependem de papai e mamãe. Você já viu um filho loucamente preso dentro de casa porque papai e mamãe não deixaram ele sair para casa do amiguinho? E ele estava doido para ir, ele ficou doente, ele ficou cego, ele ficou super criança irritada. Falou um monte de palavrão com a mamãe. Quase que bateu no papai. Isso é uma possessão demoníaca? Não, isso é o sentimento à flor da pele de um ser, de um espírito que nasceu para ser livre, mas dentro do programa e das percepções de contemplação dos seres, foi pego pela palavra que define em oração a negação. E ele se selvageia porque ele não sabe por que negas, ó papai e mamãe. E isso cria nele uma dor. Mas é uma dor ilusória, porque ninguém bateu nele, só não deixou ele sair. Mas ele está se batendo porque ele não entende por que não saiu. Porque negas o encontro dos seres que podem se contemplarem. Por que vocês são superiores? Por que os seus espíritos são melhores do que o dele? Eis aí a responsabilidade, né? E aí as pessoas, elas choram quando perdem os filhos. Choram e choram, arrependem. Poderiam fazer mais, isso e aquilo. Mas na palavra de Pedro, né, na palavra aqui do Atos dos Apóstolos, a gente consegue perceber que essa morte, essas dores, essas formas de contemplar os seres ou de banhar os seres com templos de palavras ou arquiteturas onde os arquivos ocultos da ciência domestificadora ou da ciência médicas, né, onde dizem medir os seres com os seus escaladores, encontra-se um habitar para esse tipo de contemplação. E colocam-se em alinhação a essa contemplação personagens, atores e atrizes para estimularem a viverem nesse templo de dor, no ofício de separar as pessoas umas das outras pela mediação.
que tem o poder que papai e mamãe têm de dizer não e colocar o ser em briga consigo mesmo. Mas todo esse edifício contemplados, ou os templários, cavaleiros, né, mora a ambição de entregar ou dar o melhor de si para essa comunidade, para esse modus operandi que já vem há muitos anos operando nos em realidade social. Mas isso não é uma escravidão. Escreve o que deu de contrair-nos. Então vamos falar, se você joga bola, falam de bola. Se você faz isso, falam nessa palavra. Escreve e dão de contração. Porque você fica ofendido, você fica refém daquilo que descreve você sobre um efeito. E aí o escalador de positividade ou negatividade utiliza a sua oratória buscando afinar-se na sua estação de desenvolver Lu pela realidade do arredondamento dos seus estímulos, dos seus sentidos, como se verdadeiramente a gente fosse banhado por essa gasolina de nervo, né? A voz dos outros, dos apóstolos. Mas esses são apóstolos do falso Deus. Até mesmo os apóstolos da Bíblia são apenas representantes das mensagens, são apenas escritas subjetivas, não, sujeitos descritos para consolidar a oração, pois são nomes contempláveis. Se você perceber ou entender que o nome ele tem uma arquidimensão por conter símbolos. Os símbolos eles forçam contrações por simbologia visual, por simbologia sensitiva, por simbologia assemelhante social, por históricos sociais. Muitas pessoas que têm nome de Maria, Gabriel, são pessoas mais sensíveis no sentido da religião, são pessoas que têm mais dificuldades de lidar com o ato com a tentação, né? Então, e aí vão jogando esse jogo com a vida e vão se deformando na raiz dos seus nomes. Só que quem estuda e percebe as coisas conseguem sair dessa disposição social contemplatórias, onde os escaladores, né, assumem o protagonismo da voz. Engraçado, eu tô tentando baixar o volume aqui, não tá indo. Não tá funcionando.
tentam abaixar o. Ó, eu estava tentando abaixar. Então tentam edificar a realidade com suas escalas, né? E aí, mais uma vez, aquele jogador que escalou o protagonismo de jogar diz conseguir medir aqueles que são bons ou não jogadores. Mas os pontos, as medidas, não são reais. O problema é seu se você acredita nessa realidade. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu só acredito na realidade que eu vivo. O problema é seu. Se você gosta dessa fantasia para se contrair, contrariar, se divertir, se você exige-se, né, na história da vida, essa crença, problema é seu. Eu não sou obrigado. E nenhum de nós deveríamos ser. Não é. Isso é mais vibração, é mais medialização do que verdade. Um ser só se faz bom no sentido da contemplação de muitos pela mediação e pela ordenação que a mídia produz em cima disso e os seus apoios, os seus subterfúgios. Porque, cara, as pessoas poderiam fazer coisas incríveis já há anos. Por que a gente escolhe dar mérito só para alguns? Que é meio grotesco, né? Meio, é meio, é meio controlador. É meio contemplários, né? Forçando-nos a contemplar pela mídia e seu poder de domesticação, né, dessa vertente. Problema não é meu. Não, não olhe para mim como se eu fosse a ordem desse problema. Acontece que a empresa que a produz, ela quer dinheiro. E ela vai mentir para você. Ela vai criar realidades mentirosas para você. Porque ela sabe aquilo que você quer ver. Não aquilo que é verdade, mas aquilo que você paga para ver. Então você vai lá e paga para ver o vetor dessa edição de contemplações no. Porque quando você vê, você pensa de alguma forma, cerebelamente falando, que poderia ser você naquele altar de vista. Mas mais uma vez volto a lhes falar. É uma falsa escala de pontuações. É um falso. É a, é a mentira. É um falso poder de dar nota, de julgar. E é um falso Deus de mediar. Porque o Deus que a gente acredita fazer essas operações não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, ele é melhor do que isso. Na verdade, Deus já fez muito melhor do que isso. Nós vivemos de forma ruim, né? No sentido das condicionais que a gente tem em vida, das faltas de escolha, das faltas de acessos para todos, toda essa baratinação que às vezes manda a gente ficar se iludindo para
para pensar, poxa, Deus existe mesmo, ele me salvou disso, hein? Mas às vezes isso é o falso Deus do cristianismo que vai lá e te tira o que você tem e depois te dá de novo. E você tem, nossa, obrigado, Deus. Às vezes te dá aquilo que você já deveria ter há muito tempo, mas faz uma surpresa lá, agora você está preparado. Esse é o Deus do cristianismo. É aquilo que tem a hora de preparo. Cada um tem o seu preparo. Mentira, pessoal. Isso não é verdade. A natureza, o ser ele já está preparado. A natureza já está toda preparada. Isso é a falsa realidade que o cristianismo impõe. E é uma merda. É tanto uma merda que ela tá caindo. Só não cai mais porque as pessoas envolvidas nisso querem continuar poderosas. Então elas vão lá e tentam se manter no poder. Tentam fazer ou utilizar as suas armações para manter esse protagonismo. Aí vem padre, vem isso, vem estruturas, vem como é que é, arquiteturas de processos de decomposição e falsificação, vem mídia, vem um monte de coisa apelar para que você acredite nesse falso Deus. Infelizmente, a gente tem que falar, porque você, meu amigo, você tem que perceber que é uma variável, assim como existe a loja, que tem um nome que varia dos demais nomes de lojas, e aquele nome representa que aquela loja, para alguma coisa, Deus é a mesma coisa, né? A gente criou essa loja, essa variável, para vender esperança, para vender consolo, para vender esses subterfúgios da realidade. Mas aquele que é verdadeiramente Deus, ele é muito além disso, né? Ele não se equipara a Deus do cristianismo, né? É até mesmo grotesco, né? A gente tá tão assim louco para encontrar Deus que a gente finge estar em Deus, ter o Deus, mas o Deus verdadeiro ele não é essa variável de imposições humanas. Ele é, além disso, ele está em todos nós. Ele não está nessa descrição, nessa configuração. O homem construiu Deus e utilizou essa construção para organizar, estruturar, contar histórias, estruturar aquilo que ele sabe. Então, tudo que o homem sabe vem de Deus, porque Deus representa a sua Roma, né? Representa o centro de tudo que o homem descreve no universo. Então é só um método gráfico, é um método científico do homem se manter produzindo ciência e sabendo aonde está no universo da ciência. Então, por isso tudo volta para Deus, né? Porque Deus está no centro, né? Ele é o átomo. Não, ele é o átomo, não. Ele é o núcleo. Ele é onde ficam os elétrons e os
Não, os prótons e os nêutrons. Certo. Então, eu torço para que vocês sejam poderosos, sejam pobres, sejam qualquer vocês aí que vêm, seja vocês do Deus do cristianismo que ficam organizando o universo segundo o eixo de Deus, né, o centro de Deus, vocês consigam sair, né, um pouco dessa, um pouco não, né, abandonar essa escuridão suas e enxergar todos nós como somos reais. Eu não sou um Abner. Eu não sou essa potência das quais vocês se cegaram para ver. Se cegaram com suas descrições, com as suas versões de dar notas. O problema é seu se você acredita nessa escala. Deus não a fez. O verdadeiro Deus não a fez essa escala. Eu estou convidando a você a sair da escuridão. Você aí que acredita no Deus do cristianismo, ou que está compactuado, que é templário, que é anjo, que é o caralho a quatro, enxergue de verdade, saia da escuridão, saia dessa alienação metafórica, né, que utiliza desses eixos de comparação e escalações de protagonistas que dizem vender soluções, vender sabedorias, vender regras, porque já escalaram, já passaram por isso, sabem o que a gente está passando. Cara, você não sabe de nada, você está no escuro, tentando atirar, vender, ganhar mais escuridão, mais dinheiro que não é seu, poder sobre os outros, alienação social, confiar na arquitetura do processo de integração de massas que os esportes criaram, os fenômenos, né, criaram. Enxerguem-nos como somos e verás verdadeiramente como és perfeito, poderoso, como um filho do verdadeiro Deus e não de um Deus que prega um monte de vontades humanas. Deus verdadeiro, ele não fala assim, eu quero meu filho bem, por isso ele não tem que pecar, ele tem que seguir assim, assim. Não! Ele não fala, né? Ele não fala isso. Socorro! Sai dessa escuridão. Meu Deus, vocês aí que estão possuídas das suas alienações, suas vontades, né? E eu tenho tudo contra vocês. Tenho tudo contra. Não é um pedacinho, não. Tenho contra vocês, porque é esse cristianismo que acaba com todos nós. Acaba com a verdade, que faz com que a gente se previna dos outros, né? Então eu olho para você, eu tenho que me prevenir de você, eu tenho que me descrever sobre você, eu tenho que contar sobre as ameaças de você e eu tenho que me configurar para estar sobre você. Eu não posso apenas te amar e aceitar você. E se você me matar, brincadeiras à parte, né? Porque, cara, animal nenhum mata um outro animal da sua espécie.
É, é meio cômico ver os nossos irmãos e irmãs criando essa perspectiva e juntando forças materiais e históricos para construir e consolidar essa dimensão entre nós, né? Dinheiro, capital, demônio, anjos do mal, tentação. Não, isso é um problema sério na nossa realidade. É um problema sério que se você tá me vendo, me assistindo, tá me achando desagradável, é, eu sei, cara, que vocês têm muito mais disso nos seus corações. Eu sei que vocês se unem a falsos amores desesperadamente para tentar diminuir e acabar com essa dor. Vocês têm medo, mas é um medo que não existe. É o medo de implantamento. Porque se vocês fossem livres, jamais vocês se depreciariam tanto em pecados. Vocês não seriam capazes de pecar. O seu corpo ele é totalmente preparado para não fazer isso. Você só faz porque você está nas trevas do cristianismo. Porque trevas é uma coisa, um conceito de realidade, dimensão escalada e definida e historificada por essa arquitetura de edifísicos em ilustração e utilizam disso para desprogramar você sobre esse sentimento. Ai, eu pequei. Aí olha só como que eles fazem. Ai, meu Deus, me perdoa. Que isso? Artes cênicas. É isso aí. São conhecimentos desse ocultismo, né? Que fazem esses rituais aí. Ritmos a os organismos, desorganizando, desaguarnando os organismos para uma determinada escala de convencionamento. Então, você fica convencido. Ai, eu perdi minha bola, perdi esse jogo. Eu entrei num jogo que nem era meu e perdi esse jogo. Agora eu estou derrotado. Estou com um pedaço disso. Estou com um troféu disso. Como se pudéssemos nos dar vitória. Como se eu tivesse que marcar um momento na minha vida para me sentir vitorioso. Opa, hoje eu sou vitorioso. Carreguei esse pedacinho de derrota. Não. Isso é programação, mas não é inteligente. Isso é uma ofensa. Ofensa ao homem. Ofensa e subestimação. É um medo que nem existe. É uma divisão com declarações de potenciais que escolhem amigos, escolhem pessoas para trocar contemplações. Só que o problema é que não é contemplação, é dinheiro.
A contemplação continua sendo a minha ou as cópias ou os xerox que eu encontro por aí? Filmes. Ah, mas eu paguei por isso. Você pagou. Você pagou dinheiro. Você não pagou contemplação. Você pagou dinheiro. Muito provavelmente aquilo vai ser descartável para você, porque você usou a moeda errada. Quando a gente fica utilizando a moeda errada, a gente não gera valor para nada. A moeda certa é o amor. E não adianta você ficar trocando realzinho pra lá. Não. Esse ritmo aí vai desgraçar com você, com sua família, com todos aqueles que você ama e consigo mesmo. Você vai olhar no espelho, vocês vão se olhar no espelho e não vão acreditar como algo tão perfeito, como aquele sentimento de amor, como aquela reprodução que aquele dia você sentiu, não se perpetuou para a honra e glória, para a graça de ser e estar se sentindo e se dividindo em contemplação, porque a contemplação de todos aqueles que vieram à vida não nos leva a viver novamente. Por que Jesus Cristo não nos ressuscitou? Os nossos irmãos não nos ressuscitam em contemplação. Por que tem que ser os escolhidos, os craques? Por que que a mídia tenta desesperadamente produzir mais e mais Jesus Cristos, midiaticamente falando, com seus poderes de dirigir-nos a nossa atenção a partir dos números? Só não vê quem não quer ver. E aí, depois, quando a gente descobre, eles viram e falam: ah, não, mas esse aí é o anticristo. Mas é o próprio cristianismo que faz isso. Faz dizendo que é, considerando que é Jesus Cristo na cruz, morrendo por nós. E aí, quando a gente descobre tudo, fala: ah, não, é o anticristo que tá fazendo isso e tal. Isso não é Deus, não. Deus não faz um negócio desse. Deus não. É o anticristo. É esse tipo de coisa que a operação faz, né? Agonista e antagonista. Templo, né? E templo não, né? Teto e fechadura, né? Teto para as coisas. Inacreditável, né, cara? Ai, eu tenho 32 anos. Com menos de 15 anos, né? Uns 13 anos, eu acho. É muito pouco tempo. Foi muito pouco tempo mesmo. Não é querendo dizer que eu sou inteligente. É querendo dizer que o meu ser, eu questionei aquilo que eu escutei e não consegui sentir, que é sobre o cristianismo. E de toda a obrigação. Eu falei assim: não acredito, vó. Não acredito. Não é possível. Isso não é verdade. Tudo que eu pedi, tudo. Que promessa é essa? Não, isso não é possível. Hã? O quê? Não. Mas é uma deformação muito grande que quando a gente chega no fundo do poço, a gente só pode dizer: é porque eu não fiz direito isso. E é mentira. E é uma
pura de uma mentira. Não é por causa de que você fez ou não deixou de fazer. É por causa da falta de amor. É por causa das trevas cristãs. Porque eles se atrevam a descrever momentos que não, onde dentro das parábolas nós não temos nada a ver com isso. A gente chegou e estava tudo aqui. O modelo capital, o modelo trabalhista, o modelo educativo, o modelo de saúde. Eu não tenho nada a ver com isso. Quando eu cheguei já estava tudo aqui. Jogos, programações, formas de educar filho, cuidar de filho. É inacreditável, cara. E poxa, eu fico triste, cara. Tanta pessoa que nasceu igual a mim, poderoso, perfeito, se admitiu ser imperfeito por causa do cristianismo. Porque foi lá no Deus do cristianismo e pediu e não foi atendido. Foi lá e fez receitas, sacrifícios, louvores, rezou, batizou, comungou e nada foi atendido. E tudo que foi ainda é muito pouco, mas existe o teatro dos menores do que eu. Menores ou igual a eu. A matemática e suas comparações. E isso faz com que as pessoas agradeçam a Deus. Louvem a Deus. Porque tem pessoas piores, passando por coisas piores do que elas. Porque não foram tão obedientes a Deus quanto elas foi. E ali existe um momento para você se arrepender e procurar mais a Deus e fazer mais o bem. Se você já está em Deus, você é uma construção do Deus, verdadeiro Deus. Porque o Deus do cristianismo, o qual se impera nessa realidade, só o considera como ser dele no sentido matemático. Então faça mais coisas que você vai aumentar na escala de pontuação. Deus aura. Deus aura. Deus usará. Então vá mais à igreja, então faça mais isso que o seu ponto vai aumentar. Você vai começar a conseguir os bens. Mas andar não é uma bênção? Comer, falar, cheirar, desejar. Qual que é o problema? O que tem de errado comigo? Não aceitar? Mas eu não tenho, não me oferecem nada, como que eu não vou aceitar? Como que eu vou aceitar ou não vou aceitar? Nem falam comigo, só fazem. Falam sim. Você que não escuta Deus. Deus do cristianismo não foi feito para escutar. O Deus do cristianismo, ele é um Deus que faz do jeito que ele quiser. Faz do jeito que ele faz, que está programado, né? Faz o que for preciso para conhecer o verdadeiro Deus, para se igualar ao verdadeiro Deus. Se igualar. Infelizmente, né? Poxa. Olha, pelo amor de Deus, olhem de verdade pra gente. Não olhe com essa escuridão nos seus olhos, não. Através das cegueiras de
pontuações, médias, não. Senão vocês vão ficar lutando com coisa, vão ficar problematizando, lutando, vão dizer que não aceita, vão colocar as suas trevas para impedir qualquer coisa, para manter nãos vivos, encarnescentes, né? Ah, não, não. Infelizmente, vocês precisam de reconhecer isso. Né? Reconheçam e comecem de novo. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui.